Antes de começarmos, só quero que saibam que este episódio vai falar de algo que muitas pessoas vivem todos os dias, mas poucas comentam sobre. Não é sobre números ou diagnósticos, é sobre como é sentir dor e cansaço constante e tentar seguir com a vida mesmo assim. Espero que este episódio sirva para refletirmos todos sobre a sociedade em que vivemos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Fuga. Hoje trago aqui um tema muito especial e uma convidada ainda mais especial, a minha namorada, a Daniela. Vamos falar um bocadinho sobre a fibromialgia e é um tema que pouca gente conhece, mas que afeta muita gente. É uma doença invisível que traz dores, cansaço, confusão mental e muitos desafios diários. Neste episódio quero que ela conte, com as suas próprias palavras, o que é viver com isto todos os dias. E quero também que quem nos ouve perceba que por trás de um sorriso pode haver um corpo cansado, uma mente exausta, mas também uma alma forte. Obrigado por estares aqui e aceitares falar comigo. Obrigada, eu. Bem, então eu quero começar pelo início, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é realmente a fibromialgia. Tu consegues explicar por palavras tuas o que é a fibromialgia? Por norma, é um descartar de opções, digamos assim. É algo que traz muita dor, traz muito desgaste mental e físico, muitas dores de corpo que nos impossibilitam de viver a nossa vida da maneira que gostaríamos e que nos muda de um dia para o outro. Tu lembras-te onde é que tudo isto começou ou como é que te sentiste nas primeiras vezes que sentiste dores mais intensas ou um cansaço diferente? Sim, foi quando estava num antigo trabalho e torci o pulso e pensei que tinha sido só um mau jeito e ignorei. Até que no dia a seguir comecei com dores muito fortes e foi a partir daí que eu tive que ir para o hospital e ver realmente o que é que se passava. Ou seja, tu a partir desse momento percebeste que não seria algo passageiro e que haveria alguma coisa de errado, certo? Certo, mas nunca pensei que fosse algo que fosse para a vida. Consegues-nos dizer quantos médicos é que tu visitaste até teres um diagnóstico? À volta de 10 a 12 médicos, tendo em conta que eram todos médicos das urgências. Eu fui também à minha médica de família, fui também ao psiquiatra. O psiquiatra reencaminhou-me para um reumatologista, onde demorou algum tempo até conseguir consulta, então decidi marcar outra consulta e foi para aí no terceiro médico que eu realmente consegui acertar que realmente era um reumatologista competente. Que tipo de diagnósticos errados é que recebeste até te dizerem o que seria? Diagnosticaram-me com epicondilite, diagnosticaram-me com túnel cárpico, tendinite, vários problemas nas costas, à qual eu não me lembro o nome, até que na fisioterapia, fui fazer fisioterapia, estive em fisioterapias, fiz à volta de 70 sessões de fisioterapia e depois o médico decidiu-me dar uma infiltração sem um diagnóstico correto. Então deu-me uma infiltração no ombro e isso prejudicou ainda mais tudo porque ele estava certo de uma coisa que eu tinha sem um diagnóstico. Ou seja, tu até conseguires o diagnóstico, tiveste que passar por muitos médicos, principalmente nas urgências do hospital, até marcares uma consulta com o reumatologista no privado, certo? Exatamente, isso tudo demorou à volta de pelo menos um ano. E como é que tu reagiste quando ouviste o diagnóstico final, que foi não há muito tempo? Sentiste um alívio por finalmente saber o que é que tu tinhas ou um medo por não haver uma cura? Ambos. Senti alívio por saber o que tinha, porque cheguei a um ponto que achei que realmente eram coisas da minha cabeça e que eu não tinha nenhuma dor. Então, quando tive um diagnóstico concreto, foi um alívio ao saber realmente, pronto, que não eram coisas da minha cabeça. Ao mesmo tempo, causou-me medo e ansiedade, porque sabia que a minha vida a partir dali ia ter que mudar. Das vezes que tu foste às urgências, passaste por muitos médicos,
De certeza que os consideraste por muitos incompetentes, mas o que é que tu achas que falta aos profissionais de saúde quando lidam com doenças crónicas como a fibromialgia? Tem muita falta de informação. Mas ora aí está, na minha opinião, os médicos das urgências servem para tratar cuidados rápidos e se houver alguma coisa que eles consigam diagnosticar em exames, diagnosticarem. Ali não havia nenhum exame para eles diagnosticarem seja o que fosse. E a cada vez que eu ia ao hospital, eles diziam-me tenho que falar com a sua médica de família. Depois a médica de família mandava-me ao hospital. Ou seja, era sempre um ciclo muito repetitivo. Agora quero ir um bocadinho mais ao teu dia a dia e diz-nos como é que é viver com a fibromialgia na prática. É uma incerteza. Num dia acordas bem, no outro dia acordas pior, num dia fazes uma coisa e não te dói, no dia a seguir fazes outra coisa e já te vai doer. Acorda-se sempre cansado, mas por muitas das vezes mais cansado do que quando se vai dormir. Muitas das pessoas, as pessoas ditas normais, fazem uma tarefa e não se sentem ao fim da tarefa tão cansadas por norma como as pessoas com fibromialgia. As pessoas com fibromialgia acabam só por ter que deixar de fazer. Tu sentes que há padrões, tipo, há dias em que sabes que vais piorar ou é completamente imprevisível? Completamente imprevisível. E que partes do corpo é que te doem mais? Ou é sempre igual, muda, ou são dores constantes? Então, o sítio que mais afeta é sem dúvida a coluna. Mas também me afeta o braço esquerdo, do ombro à mão, onde muitas vezes pode ocorrer dormência na mão e no braço. Ao longo do tempo começou-me a afetar a zona dos peitos, mas o sítio da principal dor é realmente a coluna. Certamente que as dores acabam por te levar a um cansaço extremo, mas esse cansaço é como estar exausta fisicamente ou é uma sensação de esgotamento mental? Ambas. É esgotamento mental por muitos dias acordada sem saber lidar com isso, e é esgotamento físico por fazer, por exemplo, varrer uma certa secção da casa porque eu própria eu quero fazer e às vezes não conseguir porque o meu corpo simplesmente não me permite. Ou seja, há dias em que tu não consegues fazer as tarefas sozinha e tens que pedir ajuda a outras pessoas, certo? Sim, principalmente no que diz respeito a secar o cabelo, é algo que eu até hoje ainda não consigo fazer sozinha. Que tipo de coisas agravam os teus sintomas? Como o frio, o stress, o esforço físico, a ansiedade? Alguma delas influencia? Sim, todas elas. O esforço físico influencia bastante. As mudanças de tempo também. Se eu tiver num dia mais nervoso ou onde me sinta mais ansiosa, a ansiedade também afeta muito nisto. Aliás, é a principal razão para a fibromialgia. Ou seja, basicamente todos eles afetam. E o que é que te ajuda? Há algo que alivia a dor, nem que seja só um pouco? Sim, infelizmente muitas das vezes tenho que recorrer à medicação, mas algo que também me ajuda bastante são massagens com creme frio. Tu tens rotinas ou truques que inventaste e adotaste ao longo do tempo para contornar esta dor? Já tentei sim, já tentei, por exemplo, pintar para tentar distrair-me da dor, mas é algo que não resulta, principalmente se a dor for muito intensa. Se a dor for muito intensa, a minha melhor solução pelo menos é estar deitada, porque não tenho outra maneira sequer de conseguir estar. Ou seja, acaba por ser impossível arranjar algum método, pelo menos no meu caso.
Tu com as dores, tu geralmente consegues dormir bem ou adormecer logo ou é mais complicado? Consigo adormecer logo. Há dias em que o corpo te diz simplesmente basta. O que é que tu fazes nesses dias? O melhor, de facto, e o que eu aconselho seria mesmo respeitar o corpo. No entanto, eu não o consigo fazer e vou tentando sempre fazer algumas coisas, o que não é o recomendado, obviamente, e o que faz com que fiquemos ainda com mais dores. Eu acabo por ir fazendo algumas coisas, mas o melhor é mesmo respeitar o corpo. Já sentiste que a tua saúde mental foi afetada por tudo o que passas fisicamente? Sem dúvida. Fisicamente e psicologicamente acaba por me afetar bastante, pelo menos até ao momento em que eu não soube lidar nem um pouco com o diagnóstico que me foi feito, e principalmente também pelo meu físico, porque a medicação da fibromialgia por norma faz com que as pessoas tenham tendência a engordar. E isso mexe bastante com a autoestima, pelo menos com a minha. Ou seja, acaba por afetar o meu físico, que fico mais gordinha do que eu realmente gostaria de estar, e afeta o meu psicológico porque fico a pensar bastante nisso. Já te sentiste incompreendida ou até culpada por não conseguires fazer certas coisas? Sem dúvida. Muita gente que vive com a fibromialgia fala também de depressão e ansiedade. Elas andam sempre juntas, certo? Exato, tanto que a fibromialgia, como eu já disse anteriormente, vem muitas vezes e principalmente a causa disso é a ansiedade, o stress e a depressão. Tu sentes que estás a desiludir os outros, mesmo quando o teu corpo não te deixa fazer nada? Sim, porque eu gosto de conseguir fazer as coisas, eu gosto de conseguir ajudar, e quando sinto que não consigo e não vou mesmo conseguir fazer alguma coisa, sinto-me um bocado impotente ao ver os outros fazerem e eu a não conseguir fazer uma coisa que eu antes fazia sem qualquer tipo de problema. Como é que tu explicarias a alguém o que é viver com estas dores todos os dias, sem soar como se fosse uma queixa? Diria que não é um problema de outro mundo, que é algo que tem solução. Ahm, Exige muita terapia, é algo aconselhado para quem sofre de fibromialgia. Se estás num trabalho onde te exige muito esforço físico, a solução é tentares procurar e te adaptar a esta nova realidade e tentares procurar algo que seja adaptado para ti, e com o tempo vais aprender a lidar e conseguir superar isso. Tu no teu percurso até agora já ouviste pessoas a dizerem como mas tu não pareces doente ou tentarem desvalorizar de alguma forma? E se sim, o que é que te passa pela cabeça quando ouves isso? Já me senti desvalorizada. Ao início, quando me diziam, eu pensava muitas vezes: ok, mas será que eu não tenho isto e estou só a dizer que tenho isto e é um diagnóstico errado e coisas do género. Mas neste momento é algo que não faz completa diferença, porque eu sei que é uma condição, eu sei que afeta muitas pessoas e são só palavras que eu ignoro. Ou seja, tu com isto consideras que a sociedade ainda não está pronta para aceitar doenças crónicas como a fibromialgia, certo? Exatamente. Já sentiste raiva do teu próprio corpo, mesmo antes de começares a terapia da medicação que tomas neste momento? Já, mas isso foi há bastantes anos atrás, relacionado a outros assuntos, e até então, desde aí que não. Agora sinto
desde que comecei a tomar a medicação de facto e que senti o meu corpo a mudar. Tu mesmo com a autoestima um pouco mais em baixo devido à medicação e devido ao problema que tens, e ser desvalorizado ainda hoje, tu consegues sentir orgulho por continuares a lutar contra tudo e todos? Eu não sinto que esteja completamente a lutar. Eu sinto que estou a aprender a viver com isto. Eu agora queria passar aqui um pouco para a parte mais intimista, como nas relações interpessoais. O que é que foi mais difícil ou continua a ser de explicar a quem vive contigo? Acredito que nada, porque as pessoas que vivem comigo nunca desvalorizaram o que eu tinha, desde o início. Sempre me compreenderam, sempre me tentaram ajudar e até hoje, quando eu digo eu não consigo fazer X tarefa ou eu não consigo ir dali ou alguma coisa do género, por causa disto eu sou sempre compreendida e sempre apoiada e sempre ajudada. Mesmo tu sabendo que as pessoas que vivem contigo compreendem-te, há dias em que tu preferes isolar-te para não preocupar os outros? Não. Eu sou uma pessoa que se me isolar acaba por ser bem pior para o meu psicológico. Vão-me surgir muito mais pensamentos negativos do que se eu estiver rodeado de pessoas e tentar contrariar os meus pensamentos. O que é que tu achas que o parceiro de alguém com fibromialgia precisa mesmo de compreender? Isto é uma opinião tua, só para os ouvintes que vivem também com isto? Acho que devem ter bastante compreensão. Nunca duvidar do que a pessoa está a sentir. Tentar sempre estar presente. Se possível, tentar dizer, olha, tu não consegues, eu faço e estou aqui para te ajudar, e tentar dar sempre uma opinião positiva e nunca desvalorizar o que a outra pessoa tem. Tu mencionaste agora que é importante estar sempre presente, mas é mais importante dar espaço ou é mais importante estar presente? Na minha opinião, estar presente. E também achas que a empatia pode realmente ajudar e aliviar as dores? Porque se não tiveres alguém ao teu lado que entenda, a tarefa seria muito mais complicada, certo? Exato. É muito mais fácil quando estamos rodeados de pessoas que não duvidam de nós e que acreditam no que sentimos, porque não nos sentimos incompreendidos e assim não duvidamos tanto do que é que estamos a sentir e de se são só coisas da nossa cabeça ou não. Se tivermos pessoas a nos apoiar, porque se não tivermos, nunca foi o meu caso, mas acredito que seja muito doloroso. Depois de tudo o que tu passaste, o que é que ainda te faz acreditar nos dias bons? Eu própria, os meus pensamentos positivos, o futuro que eu estou a tentar construir a nível de trabalho, o facto de sentir que neste momento as coisas estão a alinhar e tudo isso acaba por ser uma junção de que no fundo as coisas acabam por dar certo. Gostava de perguntar também se há alguma coisa que te inspira, uma frase, uma lembrança, uma pessoa ou até tu própria. Que me inspira, sinto que a minha mãe me inspira bastante e que me ajuda e apoia bastante, tal como o meu namorado faz também. Se pudesses voltar atrás, o que é que tu dirias à Daniela do passado, quando isto tudo começou, quando sentiste as primeiras dores no pulso? Diria que não estava maluca de todo, que de facto realmente existia alguma coisa por detrás da minha dor e do que eu sentia, que no fim vai acabar por haver solução para as coisas, tudo no seu tempo e tudo no seu caminho, as coisas vão se encaminhar, as pessoas vão conseguir realmente ser acompanhadas, por muito tempo demora o diagnóstico, que o que eu tenho mais a dizer é que no fundo tudo irá dar certo, com calma, paciência e tempo.
Tu neste ano e meio já sentiste alguma vez que não irias aguentar? Bastantes vezes. Tive isto relacionado a crises. Tive muitas crises onde achei que não ia aguentar, derivada à dor, até me acertarem realmente com medicação, que foi algo um bocado complicado também. E até me acertarem com medicação eu sofri bastante com imensas dores. E aí eu achei realmente que não ia aguentar o tamanho da dor, tanto que muitas vezes tinha que recorrer às urgências com a dor que eu tinha. Agora vou-te fazer uma pergunta que pode parecer ou soar estranho, mas eu tenho que a fazer, que há algo positivo que a fibromialgia te tenha trazido? Sim, eu estava presa num trabalho onde já não estava a ser o mais favorável para mim e o que eu estava a gostar mais, e eu acredito que se não fosse esta condição, eu nunca tinha acabado por sair da empresa. E com esta condição, no caso, não tive outra solução senão sair da empresa, e sinto que neste momento, nesse sentido, estou muito melhor psicologicamente e que vou estar muito mais bem encaminhada para o meu futuro. Que mensagem é que tu gostarias de deixar às pessoas que estão a ouvir e vivem também com esta dor todos os dias? Tenham muita força, que não desistam, que há sempre momentos bons e momentos maus nesta condição, mas que no fundo há sempre solução, e principalmente saberem que não estão sozinhos, que há muitas pessoas, mais pessoas do que se conhece realmente, que têm esta condição, cada pessoa vivendo à sua maneira, mas que não estão sozinhos. E por último, o que é que tu gostavas que o mundo entendesse de uma vez por todas sobre a fibromialgia? Eu gostava que as pessoas começassem a ser mais empáticas e a tentar perceber melhor o que vai na cabeça dos outros, ao invés de julgarem e dizerem: isso é só uma dor momentânea, isso é algo passageiro, ou isso são coisas da tua cabeça, ou isso é da ansiedade. Isto, comentários que eu já ouvi. Então, isso acaba por deixar uma pessoa mal, obviamente. Então eu gostava que houvesse mais empatia por parte dos outros, nesse sentido de entender da doença, mas também gostava que as pessoas conseguissem entender que com esta condição há muitas mudanças de corpo, e que a maioria das vezes é escusado certos comentários que são feitos acerca do corpo da mulher. Neste caso falo por mim, porque acaba por deixar a pessoa pior, enquanto as pessoas acham que estão numa de brincadeira ou a tentar ajudar. Não, acaba por desgastar mesmo realmente a pessoa, que sabe que possa fazer seja o que for, que não vai conseguir emagrecer como gostaria, porque está a tomar a medicação indicada para o tratamento desta condição. A dor invisível não deve ser calada, e hoje o que fizemos aqui foi dar-lhe a voz. Que este episódio sirva para abrir olhos, corações e mentes, e para lembrar que empatia e paciência são muitas vezes o melhor remédio. Obrigado por partilhares a tua história e obrigado a quem ficou connosco até ao fim. Este foi o Ponto de Fuga. Até ao próximo episódio.